Olá, meu nome é Mirielle, eu sou a idealizadora do Centelha Japamalas e hoje vamos dar continuidade à série de vídeos que fala das leis herméticas do livro O Kaibalho. No episódio de hoje, a lei número 4, a lei das polaridades. Vambora? Muito bem, minha gente, estamos aqui para falar de polos opostos. Essa lei, ela fala justamente disso. E o mais legal é que ela fala que, apesar de tudo ter polos opostos, são polos de uma única coisa. Isso é o principal dessa lei. Ao mesmo tempo que ela assume que existem polos opostos, ela nos conta e nos traz que esses polos fazem parte de uma única coisa, não são duas coisas. E por isso, isso tem aí, uma escala, um grau entre um pouco mais daquilo ou um pouco menos. Vocês já vão entender. Vou começar lendo para vocês o axioma, que é meio grandezinho, Tudo é duplo. Tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos. Veja bem que ele falou que não é que tem duas coisas, tudo tem seu par de opostos, é tipo um parzinho. O semelhante e o dessemelhante são uma só coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Ai, que beleza! Então, gente, trouxe até aqui um item, tá? Bem pedagógico, que é a minha lousinha, para explicar o paradoxo, explicar a lei de hoje, que é a das polaridades. Então, o que essa lei fala, gente? Ela fala que uma coisa, tá, tem a sua natureza. Então, vamos dizer aqui o amor, tá? O amor, ele é único em natureza, mas ele tem, assim como tudo no universo, os seus polos opostos, tá? Então, aqui a gente tem um extremo do amor e aqui a gente tem o extremo oposto. E tudo que tem aqui entre um e outro são graus de amor, tá? Pode ser mais, até chegar no máximo de um dos polos, ou pode ser menos, vai diminuindo até ser o polo oposto de uma única coisa, que é o amor. Então, não é que tem o amor e ódio, tem o amor e seus polos, tá? Outra coisa interessante que essa lei traz é a questão do paradoxo. E ela diz justamente que esses paradoxos na lei das polaridades, eles podem ser reconciliados, porque toda verdade é também uma meia verdade. É a mesma coisa que você falar assim, tudo é maravilhoso. Isso é verdade? Por um lado porque tudo é maravilhoso. Olha só a vida, olha só o amor, olha essa alegria. E tudo também não é maravilhoso. Por que não? Porque dentro dessa maravilhosidade da vida, tem lá os seus percalços, digamos assim. A gente enfrenta dificuldades, a gente sente coisas aí que a gente não gosta tanto de sentir. Enfim, então cada verdade que a gente decreta, vamos dizer assim, tem ali o seu polo oposto, né? E não deixa de ser verdade, nem que tudo é maravilhoso e nem que nem tudo é maravilhoso, saca? As duas coisas são verdade. E elas se reconciliam quando a gente pensa nos polos. Isso traz pra gente um grau e uma amplitude ao pensar a respeito das coisas. Porque hoje em dia as coisas estão muito polarizadas, a gente vê muito, falar na internet que tá muito polarizado, as pessoas estão em guerra. Por quê? Porque elas estão escolhendo um extremo das coisas, né? Elas não estão conseguindo conciliar e ver que aquela coisa ali é uma coisa só, né? E aí, nesse sentido, essa é uma lei que reconcilia os polos. Ao entender a lei das polaridades, a gente consegue reconciliar esses paradoxos e ter aí uma harmonia entre eles, digamos assim, né? Porque afinal de contas, a lei fala que apesar desses polos, apesar não, o fato de ter polos significa que a gente tem ali uma unidade na natureza daquela coisa que a gente está tratando, seja o amor, seja o espírito, Aquilo tem uma unidade e pode estar
em grau diferente de polaridade, mas é uma única coisa, né? Então a gente reconcilia as verdades. Isso e também não é ao mesmo tempo. Depende de onde a gente está polarizando, onde a gente está escalando nessa espécie de termômetro aí dessa coisa, né? Então ele traz aqui no livro também o exemplo da matéria e do espírito, que matéria e espírito são uma única coisa, né? A diferença é um grau, a coisa ela pode estar mais matéria ou mais espírito, mas é uma única coisa, é o espírito. Quando o espírito, quem já viu o vídeo da lei da vibração, se não viu, volta lá e vê, porque isso aqui vai ajudar vocês a entenderem isso que eu vou falar agora. Quando uma coisa vibra de uma forma muito acelerada, ela se aproxima do espírito. E quando ela vai reduzindo, diminuindo, desacelerando a sua vibração, ela vai se tornando matéria, ela vai ficando mais densa, até a gente ver as coisas, os corpos, como eles são aqui, né, na Terra. Então, veja que tudo é espírito, tudo é matéria e é espírito ao mesmo tempo. É quântico isso. É matéria e espírito ao mesmo tempo, é uma única coisa. E aí, dependendo de qual velocidade que tá vibrando, vai ficar mais espírito ou mais matéria. Então, gente, nada é absoluto. Só o absoluto, né? Viu? Tudo tem paradoxo, gente. Adoro. Então, assim, nada tem a sua demarcação absoluta. Todas as coisas, elas têm esses graus dentro de uma escala, né? O livro traz também o exemplo da temperatura, que o quente e frio pode ser experimentado dessa forma, mais quente ou mais frio, mas é tudo temperatura, tudo faz parte da mesma natureza, né? Não é que uma coisa é o quente, outra coisa é o frio. O quente e frio são características escalares dentro do que a gente chamaria de experiência de temperatura na pele ou em qualquer outra coisa. Aí vou ler mais uma parte, porque tem umas partes que vale a pena serem lidas. O bem e o mal não são absolutos. Chamamos uma extremidade da escala bem e a outra mal. Uma coisa é menos boa que a coisa mais elevada na escala. Mas essa coisa menos boa, por sua vez, é mais boa, aí tá entre parênteses melhor, né? Que a coisa imediatamente inferior a ela, e assim por diante, mais ou menos sendo regulado pela posição na escala. Então tem uma coisa que a gente julga boa, muito boa, e logo na sequência uma que a gente julga menos boa, né? Como se a gente estivesse descendo na escala. Mas existe alguma coisa na frente dessa coisa boa que é melhor do que aquela que a gente julgava boa. Então, tudo depende, né, gente? Onde encontrardes uma coisa, encontrareis o seu oposto. Os dois polos. É muito bonito. Eu gosto disso, porque tira a gente da certeza, do controle, da vontade de classificar, né? A gente tem essa tendência a classificar como bom, como ruim. E aqui, essa lei diz que não tem como fazer isso. E lembra, gente, quando a gente quebra uma lei, igual a lei de trânsito, se você não sabe de uma lei que tá rolando naquele lugar e você infringe, você vai você vai sofrer as consequências de não ter seguido aquela lei. Então, quando a gente se sente indignado, porque acha que alguma coisa tá errada, alguma coisa tá ruim, a gente fica em sofrimento com a indignação, com o não entendimento. Gente, inclui as coisas. Coloca uma dentro da outra, entenda os polos delas e reconciliem seu paradoxo, né? Tudo tem um outro lado. E isso parece muito desafiador pra gente que tá nessa experiência em corpos materiais nesse mundo, mas é o que vai fazer a gente transcender a nossa experiência na Terra. Porque a experiência na Terra ela já é densa, gente, a gente já é matéria. Então, se a gente não entende esse tipo de coisa aqui, a gente fica em sofrimento, a gente fica em conflito, né? Então, quando vocês perceberem uma coisa e buscarem julgá-la, classificá-la, vejam que tudo, gente, absolutamente tudo tem um outro polo, uma outra perspectiva para a qual a gente pode olhar, uma escala, um grau que a gente pode aí fazer essa reconciliação dos opostos para trazer neutralidade, para trazer mais paz e para perceber, gente, que tudo é muito maior do que a gente imagina.
né? Se a gente fica ali preso a uma polaridade, a gente não transita, não percebe as escalas, os tons de cores, de sabores, de experiências, dos sentimentos, porque tudo tem dois polos, os sentimentos, as experiências, tudo que a gente conhece, né? Tudo que tá dentro do todo. E tudo tá dentro do todo. Os nossos pensamentos, os nossos estados mentais têm os seus opostos. E, gente, um hermetista, como aqui no livro diz, né? Que os hermetistas, os estudiosos dessas leis, eles conseguem controlar esses estados mentais. Não só o seu próprio, mas como também o de outras pessoas. Como, né? E aqui ele fala, por indução. Então, quando você tá com um estado mental, quando você transmuta aí, por exemplo, uma sensação de tristeza, né? Um sentimento, vamos dizer aí, um sentimento gerado por um pensamento não positivo, um pensamento negativo, gerou aí um sentimento negativo. Você não tá curtindo aquilo. Se você conhece aí a arte da hermética, se você manipula isso, se você tem aí a alquimia mental, você consegue transmutar esse pensamento. Você vai de um polo a outro. Você mexe nessa escala por vontade própria. E o livro fala isso, ele traz isso, que nós temos, todos nós, né? Aqui fala os estudiosos, porque vejam, é um grande desafio para a gente entender isso e aplicar na vida. Então tem que ser um estudo mesmo, prático, de aplicar na nossa vida, de entendimento aqui, ó, pelo coração, do apreender, né? E uma vez aprendido isso, a gente consegue por vontade própria, todos temos essa capacidade, de alternar e de mexer nesse grau desse pensamento negativo, desse sentimento negativo e transmutar esse estado mental de um polo para outro, ou mexer aí nesse polo. Então tá um pouco mais negativo, eu mexo aí nesse polo e mudo a minha vibração, o meu pensamento, o meu sentimento para um outro polo que vai me trazer coisas melhores, né? Em questão de sensação, para mim e para quem está ao meu redor. Você passa esse estado para o outro ao transformar em você. O livro traz o exemplo de um homem medroso. Ele fala que um homem medroso pode, por exemplo, alterar o seu estado vibracional por vontade própria, até chegar aí num outro polo da coragem, né? Então temos a coragem, seus polos opostos, e ele pode aí transmutar essa vibração até chegar mais próximo da coragem do que do medo. E a gente com mais coragem, a gente consegue agir mais sobre a nossa própria vida, sobre as nossas escolhas, né? Inclusive ter aí experiências melhores. Então, gente, como eu digo sempre, nada substitui a experiência da leitura desse livro, é muito mais completo e a partir da sua consciência você vai ter outras percepções. Aqui eu trago para vocês muito simplificado, né, até para ficar fácil de entender, porque às vezes a leitura ela é complexa. Então aqui eu tô dando meio que uma simplificada. Acho que é muito legal a gente entender, afinal de contas, do que ela fala, o que ela tá falando e como que a gente aplica na vida, sabe? Porque é isso, gente, são leis pra gente aplicar na nossa vida, pra gente ser mais feliz, pra gente ser mais próspero, pra gente ser mais pacífico, pra gente se harmonizar e participar de uma vez por todas da transformação desse mundo, não ficar pra trás, né? Porque tá mudando e a gente tá sendo chamado a isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem comentários aqui se vocês curtiram, se vocês entenderam, se vocês não entenderam também, tá? Me sigam também nas minhas outras redes sociais, meu Instagram, @centelhajapamalas, e o meu novo canal do Telegram, que eu tô super orgulhosa e feliz de dividir aqui com vocês, também Centelha Japamalas. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link. Lá a gente faz toda sexta-feira trocas a respeito de filmes, então toda sexta-feira eu coloco um filme diferente pra gente pensar sobre, que tem aí essas questões de expansão de consciência, tem um grupinho linkado ao canal que a gente discute, é muito legal, então tudo que ficar aí não bem entendido, tudo que vocês quiserem transcender, vamos transcender juntas e juntos, certo? Convido vocês aí pro grupo, que lá eu vou colocar bastante conteúdo nesse sentido, coloco dicas de livros também. Deixa seu like aqui nesse vídeo se você gostou, compartilha se você acha que alguém vai gostar e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.